Muitos irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, né? E com a oportunidade de estar aqui. Deus possa ter misericórdia de mim. Sem a misericórdia de Deus, não sou nada, né? Ninguém é nada sem a misericórdia de Deus. Lamentações de Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a única causa de nós não sermos consumidos, né? Se não for a misericórdia de Deus, nós nem estaríamos aqui, né? Pela misericórdia de Deus que a gente está de pé, que a gente fala, que a gente respira, né? E eu agradeço a Deus, peço misericórdia, né? Que Ele possa falar aqui, né? Os irmãos trazem uma palavra aqui no Salmo 119. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo enche a nossa vida, né? Salmo 119, a partir do versículo 97. A gente vai ter esse texto aqui, a gente vai estar lendo alguns versículos também, se irmãos quiser deixar a Bíblia para acompanhar, né? Deixar a Bíblia aberta para acompanhar. Salmo 119, 97. Aleluia. Salmo 119, maior capítulo da Bíblia, né? 176 versículos. Eu acho interessante que o maior capítulo da palavra de Deus é falando sobre a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Se a gente for ver na minha tradução, tem o título aqui, Considerações sobre a Lei de Deus. E o salmista vai falar aqui muito sobre a Lei de Deus, sobre a palavra de Deus, falando sobre muitas coisas, né? Sobre a palavra de Deus. Então, o maior capítulo da palavra de Deus é falando sobre a palavra de Deus, né? Os irmãos encontraram? Salmo 119, verso 97. Fala assim: Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Amém? Glória a Deus. Que o salmista ele vai falar sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, né? E nós vamos ver que a palavra de Deus é o nosso manual, né? Sem a palavra de Deus, como é que o crente vive, né? Deus, pelo seu Espírito Santo, ele encheu a cada um desses autores da Bíblia. Porque a gente vê que a Bíblia tem vários livros, né? Escritos por autores diferentes, mas que todos esses autores eles escreveram a Bíblia foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ela é perfeita, ela é infalível, porque foi o Espírito Santo, né? Quem dirigiu a cada um desses homens. Aleluia. O salmista ele vai falar aqui: como eu amo a tua lei, né? Eu acho forte que a gente tem que amar a palavra de Deus. Será que a gente tem amado de verdade? Não é só a gente ler, não é só meditar, mas nós temos que ter prazer na palavra de Deus, né? Aleluia. No Salmo 112 fala: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Né? A gente tem que ter prazer na palavra de Deus. A gente tem que meditar nessa palavra. O salmista ele fala: ela é a minha meditação em todo dia. A gente tem que se esforçar para meditar também nessa palavra. Aleluia. Buscar meditar e praticar, né? Entender. Porque como eu tenho que viver a minha vida, né? A minha vida tem que viver direcionado pela palavra de Deus. Glória a Deus. O salmista ele fala, eu acho muito forte que ele fala: eu me tornei mais sábio do que os meus inimigos. Eu me tornei mais sábio do que os meus mestres, do que os velhos. É interessante, o que é um mestre? Se a gente for pesquisar,
O mestre é aquele que ensina, aquele que sabe, que ensina. E enquanto o salmista ele fala, eu me tornei mais sábio do que os que me ensinam, Pai. Dá para a gente entender isso? Você já parou para entender, pela palavra de Deus, você ser mais sábio do que aqueles que te ensinam? Aleluia. Tem uma sabedoria, mas não uma sabedoria dos homens, mas uma sabedoria de Deus. A gente sempre vai ter muitas pessoas na nossa vida, vai passar a gente para nos ensinar. A gente sempre está aprendendo, não é? Eu que estou na escola, sempre tem vários professores. Até para a gente sempre vai passar por isso. Se você for tirar uma carteira, se você for fazer um curso, sempre você vai ter alguém para te ensinar. Você já parou para pensar, ter mais entendimento do que os seus mestres? Não é o entendimento dos homens, porque você pode não entender tanto sobre algo que você está estudando, algo que você está aprendendo, porque você está ali para aprender. Você está ali aprendendo a dirigir, vamos supor. Você não vai entender ser melhor, dirigir melhor do que o instrutor que está te ensinando. Mas a sabedoria aqui que a palavra de Deus traz é uma sabedoria de Deus para as nossas vidas. Porque a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. E a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Então será que a gente quer essa sabedoria? É uma sabedoria que a gente vai entender. Porque se você está aqui, se você serve a Jesus Cristo, é porque você teve entendimento. Porque Deus abriu seu entendimento para você estar aqui. Você entendeu que o único caminho que vale a pena é estar aqui. Aleluia. A gente vê muitas pessoas que estudam tanto, têm tanto entendimento em tantas coisas, mas não entenderam algo tão simples, que é a palavra de Deus, que é a gente viver segundo ela. Não entenderam que o único propósito da nossa vida é Jesus Cristo. Não tem sentido uma vida sem Jesus. Fico pensando, como é que uma pessoa ela vive sem Jesus? Como é que uma pessoa ela consegue viver nesse mundo sem acreditar que há um Deus? Deus que cuida da gente, um Deus que ama a gente. É por isso que a gente é tão feliz, porque a gente tem um Deus que se importa com a gente, um Deus que nos ama, um Deus que nos criou, um Deus que nos amou tanto que Ele deu o seu Filho para nos salvar. E o seu sangue é o que nos purifica de todo pecado. Todas as manhãs, a misericórdia de Deus elas se renovam nas nossas vidas, né? A gente tem a oportunidade de levantar, de respirar. A gente está aqui, é a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos nem aqui. Aleluia. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. A gente vê que as pessoas que são mais idosas, elas têm muito entendimento, né? Muita sabedoria, porque elas já passaram muito tempo aqui, já entendem muita coisa. Por isso o conselho de alguém mais experiente é muito sábio muitas vezes, né? Salmista ele está falando, eu me tornei mais sábio do que os velhos. Aleluia. Quantas vezes nós vemos pessoas que elas estão já até chegando na velhice, mas ainda não entenderam que o único sentido da vida é Jesus Cristo, ainda não estão aqui. Muitas vezes viveram tanto, mas ainda assim elas não se renderam aos pés do Senhor. Mas você entendeu isso, nós entendemos isso, né? Porque se não fosse Jesus, o que seria da gente, né? Aleluia. A palavra de Deus ela é o nosso manual da nossa vida, a nossa direção. Sem a palavra de Deus nós não temos como viver, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. No verso 105 vai falar que a palavra de Deus ela é o que nos ilumina, o que nos dá direção. Aleluia. Sem a palavra de Deus nós não temos luz, nós não temos para onde ir. Um lugar assim, quando eu penso nesse versículo, eu penso num lugar escuro. Se a gente não tiver uma luz, num ambiente ali escuro que a gente não conhece, a gente vai acabar caindo, se machucando, a gente vai errar o caminho. E a gente precisa da luz. Imagina se não tivesse luz. Ninguém ia ver nada. A gente não ia saber para onde tem que ir. Mas quando a gente tem a luz da palavra na nossa vida, a gente entende, fica tudo tão claro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver dessa forma, eu não posso fazer isso, eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. No verso 101 que nós lemos aqui, o salmista vai falar: desvia os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Aleluia. O salmista está falando: Senhor, coisas que eu fazia que agora eu já não faço mais. Eu deixei todo o caminho mau, eu deixei as coisas erradas, eu deixei, Pai, para guardar a tua palavra. Aleluia. Eu desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus.
Jesus disse que para segui-lo é necessário tomar a cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Será que nós temos tomado essa cruz? Aleluia. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Nós temos que renunciar a muitas coisas para servir a Jesus, né? Muitas coisas nós temos que renunciar para guardar a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E se a gente for ver esse Salmo 119, quem lê esse Salmo, se a gente for ler, a gente entende que o salmista ele não estava num momento de facilidade na vida dele, não. O salmista estava num momento de perseguição, dificuldade, angústia. No momento que ele estava sendo perseguido, mas mesmo assim a gente vê em vários versículos o salmista dizendo: Senhor, eu tenho sido perseguido, mas mesmo assim eu não consigo, eu não deixo a tua palavra. Senhor, como a gente pode ver no verso 85, os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajudem. Aleluia. 87, quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Aleluia. A gente vai ver em vários versículos o salmista ele falando dessa dificuldade que ele estava passando, dessa perseguição que ele estava sofrendo, mas de nenhuma maneira ele deixa a palavra de Deus. Aleluia. Verso 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. É o salmista dizendo: Senhor, eles me cavaram covas, eles me perseguem, estão tentando me matar. Senhor, a minha alma está nas minhas mãos, ela pode escorregar a qualquer momento, Senhor, mas mesmo assim eu não deixo a tua palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Nós possamos guardar essa palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A única maneira da gente não pecar contra Deus, da gente saber o que tem que fazer, como tem que viver, é tendo essa palavra em nossos corações. Aleluia. Nós possamos praticar essa palavra, buscar essa palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, meu Deus. A gente vê no verso 141, pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Aleluia. 153, olha para a minha aflição, Senhor, livra-me, porque eu não me esqueci da tua lei. 157, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, porém eu não me desvio dos teus testemunhos. Aleluia. O salmista está dizendo: eu estou sendo perseguido, Senhor. Muitos são os meus inimigos, mas eu não deixo a tua palavra. Às vezes a gente falho em alguma coisa, às vezes a gente uma coisa tão pequena a gente acaba falhando, né? A gente acaba se esquecendo de meditar, de praticar essa lei. Mas o salmista estava sendo perseguido, estavam tentando matar o salmista, inventando histórias contra o salmista, perseguindo literalmente o salmista. Mesmo assim ele não se esquece dessa palavra, ele continua praticando, continua amando, continua tendo prazer na palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O salmista fala que a palavra é doce. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista ele usa essa comparação, né? E quanto prazer a gente tem quando... quem não gosta de comer um doce? Quando a gente come aquele pudim saboroso, aquele sorvete, a gente não dá um certo prazer, né? Eu creio que é isso que o salmista ele quer dizer. Senhor, a tua palavra ela traz calma, ela traz paz, ela traz prazer para o meu coração. Aleluia. Tua palavra é doce. Assim como a gente tem prazer em saborear um doce, assim a gente tem que ter prazer ao ler nessa palavra, sentir alegria quando a gente pegar a Bíblia para ler, sentir alegria quando a gente ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, né, guiado pelo Espírito Santo, é Deus falando com a gente. Por isso que é a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que a palavra a gente possa ter mais prazer na palavra sempre. Aleluia. Pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, Senhor. Pelo que eu aborreço todo falso caminho. Pela tua palavra, Senhor, eu alcancei entendimento. Romanos 12:2, Paulo fala: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que Paulo quer dizer, vocês têm que, não sejam conformados com o pecado do mundo, não sejam conformados com as coisas erradas, com essas doutrinas, sejam transformados. Aleluia. Transformados pela renovação do vosso entendimento.
Entendimento que quando Paulo escreve essa carta aos romanos, que tinham talvez acabado de se converter, o cristianismo estava crescendo ali naquele momento. Os romanos que talvez eles serviam a outros deuses, estavam em outros caminhos. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: o entendimento de vocês foi renovado pela palavra de Deus. Os deuses que vocês serviam, vocês já não servem mais. As coisas que vocês entendiam de um jeito, agora vocês veem a verdade, vocês veem que não é assim. Aleluia. Glória a Deus. O entendimento de vocês foi renovado. Entendimento que outra hora era outro quando vocês estavam no mundo. Entendimento que era outro quando nós não servíamos a Deus. Graças a Deus eu nasci nesse berço cristão, eu tenho muita alegria por isso, mas quantas pessoas quando estão lá no mundo, eu imagino, elas pensam uma coisa sobre a igreja, pensam, não, igreja, que igreja? Igreja, tem gente que pensa que coisas ruins da igreja, pensa coisas terríveis, né? Tem gente que chega a pensar, não, a igreja é só para pedir dinheiro, não sei o que, não sei o que. E entendimento, aí imagina uma pessoa dessa quando ela se converte. A vida dela é mudada, ela entende, não, realmente Deus está nesse lugar. Realmente Deus se faz presente aqui. Aqui eu adoro a Deus, aqui o Espírito de Deus se faz presente, aleluia. Glórias a Deus. Ele está falando, pelos teus mandamentos, Senhor, eu alcancei entendimento. E agora eu aborreço a todo falso caminho, aleluia. Pela tua palavra, Senhor, eu alcancei entendimento. Agora eu sei o que é certo e o que é errado. Agora eu passo largo, eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia antes. Eu aborreço a todo falso caminho. Aleluia. Glórias a Deus. No verso 128 diz, por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos. E aborreço a toda falsa vereda. Quando a gente entende o caminho certo, a gente não quer saber dos outros caminhos. Não quer saber do que o mundo tem para oferecer para a gente. Quando a gente entende qual é o caminho de Deus para as nossas vidas? Aleluia. O salmista aqui nesse capítulo, ele vai falar sobre o valor da palavra de Deus. Glória a Deus. No versículo 14, ele fala, regozijo-me mais no caminho dos teus testemunhos do que em todas as riquezas. No 72, melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de peças em ouro ou prata. No 127, por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Aleluia. Que a gente possa entender que essa palavra, ela vale mais do que todo o ouro, do que todo o dinheiro, do que tudo que você possa imaginar. Todo tipo de riqueza, que está a maior riqueza, porque é esse o livro que abre as portas para a gente entrar no reino de Deus que tem os tesouros que homem nenhum pode comprar, coisas que dinheiro não pode trazer. A alegria que a palavra de Deus, que viver segundo essa palavra traz para as nossas vidas, dinheiro nenhum no mundo pode trazer. A gente vê pessoas que têm tanto dinheiro, mas que ainda assim estão em depressão, ainda assim no final tem um vazio no coração. Pessoas que elas têm dinheiro e que usam dinheiro de todas as formas para tentar preencher um vazio que há no coração do homem, que só pode ser preenchido por Deus. E sempre vai ficar aquele vazio, porque é esse espaço que há no nosso coração, que Deus foi quem nos criou. E há uma necessidade, nós temos essa necessidade de Deus nos nossos corações, aleluia. Glórias a Deus. E por isso essa palavra é tão valiosa, aleluia. Ela vale mais do que o ouro. O salmista ele está falando, eu me alegro mais na tua palavra do que no ouro. Eu me alegro mais na tua palavra do que em todas as riquezas. Aleluia. Essa palavra aqui é o nosso manual de vida. Ela é mais vale do que todo o ouro do mundo, do que todas as riquezas dessa terra. E quando a gente entende que a palavra ela vale tanto, que ela tem um valor inestimável, porque ela é o nosso caminho para nos levar à salvação de Deus, que essa salvação, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. O homem ele pode ter todas as riquezas do mundo, mas que dará o homem para a salvação da sua alma? A única coisa é que a gente pode ser salvo é pela palavra de Deus. Quem que vai chegar diante de Deus? Deus, me dá a tua salvação, ou eu faço isso, eu oferto isso ao Senhor. Não é assim. Salvação ela não vem pelo dinheiro, ela vem pela fé. Aleluia. A partir do momento que a gente crê em Jesus, reconhece Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia.
E se a palavra ela tem esse valor, que nós temos que investir mais tempo nessa palavra. Investir tempo estudando essa palavra, meditando nessa palavra, entregar nossas vidas para viver de acordo com essa palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Nós possamos ser iluminados por essa palavra, guardar ela nos nossos corações todos os dias da nossa vida, praticar ela. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Que essa palavra ela possa sempre surtir efeito nas nossas vidas. A palavra ela é tão incrível porque aqui nesse livro, que é a palavra de Deus, nós vamos encontrar palavras que vão nos orientar do que a gente tem que fazer, que vão consolar o nosso coração, que vão alegrar o nosso coração, que vão nos fortalecer a nossa fé, palavras que vão até nos dar vigor. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que revigora os nossos dias como os da águia. Ele é aquele que fortalece o cansado, que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os moços cairão, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. As nossas forças são renovadas pela palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra tem o poder de nos orientar, consolar, orientar, dirigir. Ela tem o poder de nos transformar. Né? Aleluia. A gente é transformado pelo poder da palavra de Deus. Cada dia, como Jesus disse, que é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Em 1 Pedro 1,23 fala: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para todo sempre. Aleluia. Quando Pedro ele fala isso, ele está dizendo: sejam de novo gerados. Ele está dizendo, em outras palavras, nasçam de novo. E vocês não têm que nascer, não é da carne, não é do sangue, mas da vontade de Deus, mas de Deus. Nascer da palavra de Deus. Aleluia. E quando Pedro ele fala, sendo de novo gerados, sejam regenerados. Ele está dizendo, vocês têm que nascer de novo. Está relembrando os ensinamentos de Jesus, quando ele disse que é necessário nascer de novo. Que aquele que não nascer de novo não vai poder entrar no reino de Deus. Aleluia. Pedro compara a palavra de Deus a uma semente corruptível. Uma semente que não se corrompe. Por quê? Porque quando Pedro ele está comparando a palavra de Deus a uma semente, ele está relembrando os ensinamentos de Jesus. Que ele disse, contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Quando a pessoa ela recebe a palavra. Mas se a pessoa não entender a palavra, o diabo rouba a palavra do coração dela. E a palavra fica infrutífera. Outra parte caiu entre os pedregais. Mas crescendo saiu o sol e ela morreu. Porque aquela pessoa que ela até recebe a palavra de Deus com alegria, mas ela não tem raiz, ela não está firmada. E se ela não estiver firmada, qualquer vento derruba ela. Aí quando se levantar a adversidade, a dificuldade, a perseguição por causa da palavra, a pessoa deixa a palavra. Diferente do salmista, quem está realmente firmado, como a gente vê nesse Salmo 119, que é um salmo muito forte. A gente vê a perseguição do salmista. A gente vê o salmista sofrendo aqui, sentindo aflição, em profunda angústia. Aleluia. Mas mesmo assim ele não deixa de invocar o nome do Senhor, de confiar no nome do Senhor e de ter prazer nessa palavra. É incrível quando a gente lê esse salmo, a gente vê o salmista ele dizendo, Senhor, tá doendo. Senhor, a aflição está grande, a dificuldade está grande, mas eu não consigo. A tua palavra é o meu prazer. Ainda assim, mesmo com as dificuldades que o salmista enfrenta, ele diz, mas a tua palavra ainda é o meu prazer. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós possamos ser regenerados por essa semente corruptível. Para que nós estejamos firmados nessa palavra, para quando vier a dificuldade, quando vier o vento, a perseguição, assim como o salmista, nós estejamos firmados. Né? Aleluia. E a outra parte da semente caiu entre os espinhos. E crescendo, os espinhos sufocaram. Jesus explica essa parábola, que é aquela pessoa que recebe a palavra. Mas as vaidades e as riquezas deste mundo tornam a palavra infrutífera.
Pessoa que ela recebe a palavra, mas ela está tão preocupada com as vaidades dela mesma. Ela está tão preocupada em conquistar as riquezas dessa terra e não as do reino de Deus, que a palavra fica infrutífera. Ela vai botando, considerando coisas acima da palavra de Deus, e assim ela não consegue praticar. Aleluia. Mas houve uma semente que caiu em boa terra, e essa cresceu e produziu fruto, e de um produziu 100, e outro 60, e outro 30, porque nós temos que produzir cada vez mais para a glória de Deus, aleluia. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que nós possamos receber, entender e praticar a palavra de Deus, aleluia. Glórias a Deus para que ela produza fruto nas nossas vidas. A palavra de Deus, Jesus disse, é mais fácil que se passe os céus e a terra do que um tio da lei, mas nem um jota da lei se me tirar. Jesus disse, passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, aleluia. Pode se passar tudo. E desde que Jesus ele veio aqui, que ele falou a sua palavra, que a gente vê escrito nos evangelhos, já se passaram 2000 anos, mas a sua palavra permanece a mesma. Já se passaram mais de 2000 anos, mas a palavra de Jesus Cristo é o que continua tocando os nossos corações, é o que continua trazendo paz. É tão incrível. Porque esse livro é inspirado por Deus. Se não fosse de Deus, esse livro não estaria aqui, não teria chegado às nossas vidas. E não seria tão perfeito. Como é que pode um livro se encaixar tão perfeito na vida do ser humano se não for Deus? Aleluia. Que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Aleluia. E Pedro ele fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus, viva. O que Pedro quer dizer com isso? Pela palavra de Deus, viva. Quando a gente vai para Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão do espírito e da alma, pelas juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. Nós vemos que essa palavra ela é viva. Ela é eficaz, porque ela não volta sem fazer o efeito que tem de fazer. Ela é uma espada porque corta, às vezes dói, mas a palavra de Deus ela é essa espada porque ela nos mostra os nossos erros. Ela mostra o que está errado e às vezes isso dói. Mas quando a palavra ela mostra para a gente os nossos erros, porque ela é uma luz. E quando a luz chega, quando a gente estava nas trevas, quando a gente vem para a luz, quando a gente chega perto da luz, a gente vê tanto defeito na gente. Todo dia a gente aprende com Jesus, todo dia a gente vê, a gente erra, e a gente tem que pedir, tem que aprender a ser melhor, porque é a luz que ilumina a gente. É quando a gente tem o Espírito Santo, a santificação é para ser algo difícil mesmo. Quando está fácil demais, se chegar algum momento que eu estou pensando, não, sou santinho, está tudo bem, estou guardando a palavra de Deus, estou obedecendo 100%, tem algo de errado, meu irmão. Porque é para ser difícil. Aleluia. O homem ele é falha, a nossa natureza ela é falha. Mas é em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. Não é algo da gente, mas é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados eles são perdoados. Não é porque eu luto, porque eu sou capaz com a minha força. Não, é pela misericórdia de Deus, é pelo sangue de Jesus. Não é eu, mas foi Jesus quem venceu os pecados por mim. E se eu crer no nome dele, eu vou ser mais que vencedor nele. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra de Deus está viva. Em João, fala que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. E para começar, o que são verbos? Um verbo é uma palavra com indicação ou elemento da natureza. Então o que João quer dizer é que no princípio, lá em Gênesis, sempre foi o verbo. Deus nunca foi visto por ninguém. Seu filho foi quem revelou. O próprio Moisés ele falou, Senhor, deixa eu ver a tua face. Deixa eu te ver. O Senhor falou, fica nessa rocha, eu vou passar com a minha mão, mas homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, homem nenhum viu a Deus. A gente vê que Jesus veio à terra, Jesus desceu dos céus, ele é o Filho de Deus. E ele sim foi visto por João, por Pedro, por Marcos, pelos apóstolos.
E no princípio era esse verbo, indicando a ação. Quando a gente olha para Deus no Antigo Testamento, a gente vê que Deus nunca foi visto por ninguém. Todas as vezes que a gente vê, Deus, ele está apenas falando, se revelando na sua palavra no Antigo Testamento. E nós vamos ver que quando ele disse lá em Gênesis, haja, houve. Ele disse haja, indicando a ação para que houvesse e houve. Quando a gente sempre vê o verbo se revelando. Quando Jesus disse, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Sempre ele estava dizendo algo que tinha que ser feito, indicando uma ação. Quando nós vemos quando Deus se revela a Noé, a primeira coisa que Deus fala para Noé constrói uma arca. Ele estava dizendo o que Noé deveria fazer, indicando a ação. Quando Deus fala com Abraão, ele diz, sai do meio da tua terra e da tua parentela, indicando para ele fazer algo. Aleluia. Quando Deus ele fala com Moisés, a primeira coisa que Deus fala é, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. Quando Deus falava com Moisés, toca com a vara na água que o mar vai se abrir. Moisés, toca com a vara na rocha que vai sair água. Deus sempre estava nos ensinando o que fazer, indicando como nós deveríamos agir. E sempre foi o verbo. E o que João quer dizer é que esse verbo criou vida. Que o verbo, a palavra de Deus criou vida na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra tem que estar em nossos corações. O irmão Edivaldo sempre fala isso, né? Se Jesus é a palavra, então nós temos que dar cada vez mais importância à palavra. Se Jesus é a palavra, nós temos que buscar mais a palavra. Se Jesus é a palavra, nós temos que obedecer mais a palavra. Se Jesus é a palavra, nós temos que buscar sempre a palavra. Aleluia. Então Cristo é a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for pela palavra. Se não for por Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. No verso 112 fala assim, inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Aleluia. Que o nosso coração esteja inclinado a obedecer essa palavra, praticá-la, buscá-la, obedecer até o fim. Até o dia que Jesus vier nos buscar, e a gente não sabe como vai ser, quando vai ser, mas a gente aguarda. O que a gente mais espera é o reino de Deus. Aqui a gente vai ter dificuldade. Nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas no reino de Deus não haverá aflição. No reino de Deus, quando a gente entrar no céu, não vai mais ter pecado, não vai mais ter dor, não vai mais ter dificuldade. Os nossos olhos ele enxugará toda a lágrima de tristeza. Nós vamos viver com o próprio Deus. Nós vamos ser iluminados pela glória do próprio Deus. Aleluia. Que nós possamos dar crédito a essa palavra, buscar a palavra, porque a palavra é a verdade. Aleluia. Que nós possamos sempre praticar essa palavra, guardar no nosso coração. Que Jesus esteja no nosso coração cada dia. Aleluia. Que as misericórdias de Deus sejam repousadas sobre as nossas vidas. O mais importante são as misericórdias de Deus. Que essas misericórdias elas se renovem sobre as nossas vidas todos os dias, a cada manhã. Aleluia. Só vou ler o último versículo. Salmo 119, 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aleluia. Que essa misericórdia se renove sobre nossas vidas. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a vitória é nossa. Amém.